Boa noite, tudo bem, meninos do sexto ano? Então, eu tô aqui para estar gravando para vocês essa videoaula que vai falar sobre o gênero textual com a carta do leitor. Esse gênero textual é o que nós iremos ver durante essa semana e depois vocês irão fazer as atividades da apostila, ok? Antes da gente começar, eu queria aqui lembrar com vocês uma coisa. Gênero textual. O que é gênero textual? Gênero textual é a mesma coisa que tipo de texto. Lembra que nós vimos alguns outros gêneros textuais do começo do ano até agora? Enquanto nós estávamos com as aulas presenciais, a gente tinha, por exemplo, a narrativa de aventura, nós vimos os elementos da narrativa. Depois nós vimos sobre resumo, depois nós vimos também sobre folheto, panfleto, folder. Então, cada um desses que nós vimos são o que nós chamamos de gêneros ou gênero textual. Hoje nós vamos ver esse gênero textual que é chamado de carta do leitor, ok? Próximo slide, ok, temos aí, né, o gênero textual carta do leitor. Depois, se alguém quiser os slides, eu posso deixar disponível no grupo, tá, dos pais. Ok, bom, olha aí, né? Primeira coisa, então, que nós vamos ver o que seria essa carta do leitor? Bem, a carta do leitor nada mais é do que um texto que o leitor envia para um jornal ou para uma revista para relatar algum fato ou expressar a sua opinião sobre alguma notícia, algum tema atual ou algum artigo publicado. Então, gente, o nome é basicamente esse mesmo, ele é uma carta. Lembra quando tinha aquelas cartas pessoais que vocês viram no ensino fundamental? As cartas pessoais, elas são direcionadas a um destinatário e tem um assunto. Aqui também você vai ter um destinatário, ou seja, uma pessoa para quem você vai mandar. Só que em vez de ser uma pessoa, um amiguinho seu, um parente, essa pessoa para quem você vai direcionar essa carta, no caso vai ser o quê? Um editor de um jornal, de uma revista, tá? E o que vai ser o conteúdo dessa carta? O conteúdo dessa carta, você vai o quê? Ou elogiar, ou criticar, você vai dar a sua opinião relacionado a alguma reportagem que você leu. Você leu uma reportagem, achou interessante e resolveu dar um feedback para esse jornal ou para essa revista do que você achou da notícia ou do artigo de opinião, ou enfim, tá? Então, por isso que existe essa carta do leitor, correto? Então, vamos agora para o próximo slide. No próximo slide, nós vamos ver o que a gente chama de qual é a finalidade. Quem lembra o que era a questão da finalidade? Finalidade é uma perguntinha que eu sempre expliquei para vocês, que finalidade é a mesma coisa que para que serve. Para que serve essa carta do leitor? Então, para que é que a gente utiliza a carta do leitor? A gente utiliza para elogiar alguma matéria que foi publicada no jornal que você achou interessante, criticar, foi colocado lá algum fato na revista e você achou que não precisava daquilo. Então, pode ser para criticar, pode ser para discordar, opinar, pode ser para levar alguma pessoa a refletir, levar as pessoas a refletir sobre um assunto, tá? Então, são todas essas para sugerir, né? Então, todas essas aqui é o para que serve. Essas aqui, então, são os objetivos da carta do leitor, que é elogiar, criticar, discordar, opinar sobre alguma coisa ou sugerir, certo?
Próximo slide nosso vai falar sobre as características. As características que essa carta do leitor tem. Então, vamos lá. Primeira característica, é um texto curto. Não é aquele texto extenso, é um texto curto, onde você é bem direto, é bem objetivo naquilo que você quer destacar. Ele vai ser escrito em primeira pessoa, né? Ou seja, você vai escrever ou eu ou nós, tá? Porque não é a sua opinião sobre um artigo, não é a sua opinião sobre uma reportagem, por isso que vai ser utilizado a primeira pessoa. Próxima característica, são relacionados a temas atuais, tá? Por exemplo, poderia ser falado sobre a pandemia, e aí você vem dando a sua opinião sobre o que o artigo escreveu, o que a revista falou sobre aquele artigo sobre a pandemia. Você vai colocar se você concorda ou não concorda, vai sugerir e tal. E ele é de caráter o quê? Subjetivo. O que é subjetivo? É relacionado ao que você acha. Lembra que tudo que é subjetivo diz respeito a uma pessoa individual. E cada pessoa é única e cada pessoa tem a sua opinião, certo? Então, se ela tem cada um tem a sua opinião, é por isso que ele é tido como subjetivo. Porque eu posso ter uma opinião, você pode ter uma outra, a sua mãe pode ter outra opinião e assim por diante. Por isso que ele é subjetivo. Próxima característica é linguagem simples. Você vai utilizar uma linguagem simples, mas eu quero lembrar aqui que quando eu falo que é uma linguagem simples, não quer dizer que você vai utilizar essas palavras que são utilizadas na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia a dia, tipo, você tá bom? Como é que foi seu dia, belê? Essas coisas você não vai colocar numa carta do leitor, mas você vai utilizar uma linguagem simples, tá? Não precisa usar aquelas palavras rebuscadas demais, aquelas palavras que têm significados que a gente nem sabe o que é. Então tem que ser uma linguagem simples, tem que ser uma linguagem clara e tem que ser uma linguagem objetiva. Você não pode ficar enrolando muito, tá? Você tem que ir direto ao assunto, certo? Próxima característica, presença de destinatário e remetente. Igual eu falei para vocês, lembra daquelas cartas pessoais? Destinatário é uma palavra que vem de destino. Destino não é para onde alguém vai. Então, destinatário é para quem você vai mandar essa carta. Geralmente, o destinatário ele vai ser ou a pessoa que publicou o artigo, o repórter, o entrevistador, enfim, ou o próprio editor, o editor da revista, o editor do jornal. E o remetente é quem manda. Se o destinatário é para onde vai, o destino daquilo dali, para onde vai, então o remetente, no caso, seria quem vai mandar a carta, no caso que vai ser você, certo? Próxima característica, é um texto expositivo e argumentativo. Texto expositivo é onde você expõe a sua opinião. Texto expositivo, você vai expor a sua opinião. E o texto argumentativo é aquele texto onde você vai justificar, vai argumentar, vai justificar a sua opinião. Então, por exemplo, falando lá sobre a reportagem sobre pandemia. Tá falando que houveram aumentos de casos, houve, né, no caso, um aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia. Se você não concorda, você vai falar, não concordo, esse fato não é real, esses dados não são. Só que você também não pode colocar, dar uma opinião sem lógica, né? A sua opinião ela tem que ser fundamentada. E aí você vem com o argumento. Os casos não estão crescendo, eles já existiam. Não foi por conta da pandemia, não foi por conta da quarentena que houve esse aumento. Por exemplo, essa seria uma justificativa, um argumento. Certo? Então, essas são as características. Texto curto, escrito em primeira pessoa, temas atuais de caráter subjetivo, porque cada pessoa tem a sua opinião. É uma linguagem simples, nada de palavras complicadas, uma linguagem clara e uma linguagem direta, objetiva. Tem a presença do destinatário, que é para
onde, né, você vai mandar a carta, no caso o editor do livro, do editor do jornal ou da revista, e o remetente você. É um texto expositivo, porque você dá a sua opinião, e é um texto argumentativo, porque você vai justificar a sua opinião, certo? Vamos para o próximo slide? O próximo slide vai falar da estrutura da carta do leitor. Então, a carta do leitor, ela tem uma estrutura, e é isso que nós iremos ver. Quais são as partes que tem que ter nessa carta do leitor? Primeira coisa, toda carta não tem que ter uma data, ou seja, um local e a data. Aqui na carta do leitor, você também vai colocar o local e data. Próxima coisa, vocativo. O vocativo, gente, é o nome da revista, o nome do jornal, ou o nome do editor, ou o nome da pessoa que fez a reportagem, ou seja, é para quem você vai direcionar a sua carta, tá? Então, geralmente é utilizado alguns pronomes de tratamento, algumas expressões, né, para chamar a atenção da pessoa. Senhor diretor, senhor repórter fulano de tal, caro editor do texto, tal, editor da revista, tal, tá bom? Próxima coisa, introdução. A introdução é o assunto que será apresentado. Então, nessa introdução, você vai colocar lá, você vai fazer referência a qual texto você estava lendo. Ah, eu li sobre a pandemia, então você vai colocar relacionado ao texto publicado tal dia sobre o assunto da pandemia. E aí você vai e dá a sua opinião, certo? É importante dar a opinião, esse é o objetivo da carta do leitor, certo? Próxima coisa, desenvolvimento. No desenvolvimento é onde você vai argumentar. Lembra, se você falou que você não concorda que houve um crescimento da violência doméstica, você tem que argumentar. Por que você acha que não houve um crescimento da violência doméstica? Então, você entra com as suas argumentações. São os porquês, as justificativas, tá? Todas essas justificativas e esses porquês têm que ser fundamentado em fatos, em notícias, em dados, tá bom? Não pode ser só assim, eu acho isso porque eu acho. Não pode ser, né? Ou, por exemplo, você pega e fala assim, não, a poluição não está aumentando. E aí você justifica, ela não está aumentando, por que não está aumentando? Isso não é uma justificativa, você tem que ter uma justificativa coerente, tá? Fundamentada em fatos. Próxima coisa, conclusão. A conclusão, você vai arrematar as suas ideias, você vai finalizar as suas ideias e vai sugerir algo. Você vai dar uma solução, vai dar uma sugestão, se você assim tiver, né? No caso, vai sugerir sobre o que você falou aqui na introdução, certo? Acabou? Não, não acabou não, ainda tem mais uma coisa. Tem a despedida que você vai fazer. Então, essa parte aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, elas fazem parte do corpo da carta, tá? O corpo da carta é isso, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Acabou, passou essa parte aqui do corpo da carta, que a gente chama de corpo da carta, você vai despedir. Você não vai, um beijo pra você, não. Você está falando com uma pessoa que você nunca tinha conversado antes. Então, você vai colocar atenciosamente, ou aguarde respostas, ou fique bem, alguma coisa nesse sentido, tá? Não algo que tem que ser uma coisa mais formal, uma despedida formal. E por último, a assinatura, que é o seu nome, no caso, o nome do leitor. Então, basicamente, essa é a estrutura da carta do leitor. É bem parecida com a carta pessoal que a gente utilizava. A única coisa que vai diferenciar é o fato de que o nome para quem, né, você está se dirigindo é uma pessoa que você não conhece. Assim como a despedida é mais formal também. E o assunto desse texto. Então, vamos lá para o próximo slide. O próximo slide vai falar sobre como que essa carta é publicada. Vocês viram, a gente acabou de ver que há uma estrutura da carta, certo?
essa carta, ela é publicada na íntegra, ela é publicada do mesmo jeitinho que você mandou, ela vai ser publicada? Não. Existe aí alguns critérios para essa carta ser publicada. Aliás, o simples fato de você mandar a carta para o editor não significa que ela será publicada. Tem toda uma equipe que vai analisar e vai verificar se a sua carta, se ela é importante, se ela foi interessante, se ela deve ser publicada ou não. Primeira coisa, então, costuma-se suprimir a introdução e a despedida. Então, daquela estrutura toda que nós vimos lá, geralmente a introdução eles tiram ou a despedida eles tiram, tá bom? Para poder ser publicado na revista ou no jornal. Próxima coisa, são feitas logicamente correções ortográficas, né? A gente sabe que nossa língua é um tanto quanto complicadinha, né? Então, ali você vai ter uma equipe formada para aquilo dali que vai fazer essas correções ortográficas. Próxima coisa, a publicação reserva-se ao direito de resumir ou cortar trechos do texto. Ah, você escreveu muito, a sua carta ficou muito longa. Quem está publicando a carta vem e retira as partes que eles acham que não são essenciais para poder, então, enfim, publicar no jornal ou na revista. Próxima coisa, a carta deve aparecer com um título. Esse título ele tem que ser um título curtinho, né, breve, e tem que ser um título chamativo. Violência na pandemia, por exemplo. Violência na pandemia. É um título curto e é um título chamativo. Você não olharia? Eu olharia. Quando fala violência na pandemia, aí você vai querer olhar. Então, portanto, tem que ser chamativo. Próxima coisa, o texto é apresentado conforme o projeto gráfico vigente na publicação. Então, vocês vão ver que alguns têm algumas figurinhas, tem sempre um layout, uma forma de aparecer diferente, tá? Ele não vai vir exatamente da forma como você mandou. Ok, vamos lá para o próximo slide. Agora nós vamos ver um exemplo. Então, olha só esse exemplo aqui que eu procurei na internet. Tá bem aqui a fonte nossa de onde eu tirei, certo? Essa daqui é a estrutura da carta. A gente vai ver que tem exatamente as coisas que nós vimos lá no slide sobre a estrutura da carta. Então, começa aqui, ó. Primeira coisa, a data e o local. Maringá, 24 de outubro de 2012. Logo depois da data, vem o quê? Vem o vocativo, né? Ou seja, para quem você está direcionando. Caro editor da revista Meus Filhos. Tá vendo? Ele usou aqui essa palavra que chama a atenção e falou lá, editor, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de vocativo. Então, olha só, depois de você observar, tem exatamente 3 parágrafos, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo é onde tem a introdução, onde a gente tem que falar sobre sobre qual reportagem nós queremos nos referir, né? Olha só. Ao ler o texto, meu tênis é mais caro que o seu, tá vendo? Ele mostrou que fez referência a qual reportagem que ele que ele vai comentar. De Roseli Saião, acredito realmente que hoje estamos vivendo em um mundo completamente consumista, onde o ter é mais importante do que o ser. Então, olha só, aqui ele fez referência a qual reportagem, certo? E aqui, mais pra frente, ele vai dar a opinião dele. Acredito, olha aqui o uso da primeira pessoa. Primeira pessoa. Acredito eu acredito, né? Realmente que hoje estamos vivendo em um mundo completamente consumista. Olha aqui a opinião dele. Estamos vivendo em um mundo completamente consumista. Então, tem a opinião. Onde o ter é mais importante do que o ser. Então, tá vendo que na introdução aí, no nosso primeiro parágrafo, tem a referência a qual texto ele está se referindo. Vem aqui o uso da primeira pessoa, eu acredito, e tem aqui a opinião dele, certo?
Vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o parágrafo do desenvolvimento. Nesse parágrafo do desenvolvimento, ele tem que argumentar, justificar. Então, vamos ver como que ele vai justificar. Após prestar bastante atenção em meu filho, tive que concordar com o autor em alguns pontos e venho dizer que realmente as crianças são julgadas pelo que usam e aquelas que não possuem o que está na moda são bem humilhadas. Tudo isso é culpa da mídia, que lança um produto que é apresentado como o melhor e que, se os adolescentes não têm, é julgado como ninguém. Isso aqui que ele falou é relativo, ele está argumentando relativo que a fatos que acontecem no dia a dia. Tudo isso aqui que ele escreveu, na verdade, a mídia faz tudo isso daí, né? Faz o que? Os adolescentes, as crianças quererem o que está na última moda. E se você não tem, ou seja, você é um zero à esquerda. Certo? Então aqui ele argumentou, falando que ele concorda mesmo, né? Que o mundo está muito consumista e escreveu o porquê disso. Por fim, então agora ele vai concluir. Por isso, na minha opinião, para isso parar de acontecer, o primeiro passo tem que ser nosso. Os pais, ao ensinar aos filhos que o caráter é mais importante do que aquilo que você veste. Olha aqui, ele deu a sugestão dele. Deu, não deu? O que ele acha que tem que ser feito para que isso aqui que ele apresentou seja resolvido? Ele acha que os pais têm que ensinar para os filhos que o caráter é mais importante. Né? Então, ele concluiu, ele arrematou a ideia dele e ainda deu a sugestão. Quarto parágrafo, o que vem aqui? No caso, a despedida. Obrigado pela atenção. Tá vendo que é uma despedida sem muita intimidade, né? E, por último, é a assinatura, o nome do autor da carta. Tá? Aqui está escrito leitor, mas no caso seria, se fosse eu, viria Melissa. Correto? Então, essa é a forma como você deve usar para você mandar a sua carta para o editor, no caso de um editor de uma revista ou um jornal. Agora, aquela lá é a forma como você manda. Agora, olha como talvez vai aparecer. Tá vendo que existe um layout? O que é layout? Layout é a forma como a sua carta vai aparecer. Igual aqui, ó, na revista Veja, que tem duas publicações. Tem uma carta do leitor da revista Veja e uma carta do leitor da revista Época. Vocês vão ver que como que ele foi publicado. Ele foi publicado com um título curto. Olha aqui o título curto interessante. Mulher em publicidade. E você vai ver que, em vez de ter aquele texto longo com os três parágrafos, eles colocam só aquilo que é realmente mais importante. Então, vamos ver esse aqui? Somos alunas do Colégio dos Jesuítas e parabenizamos a equipe de Veja pela reportagem A Volta da Mulher Objeto. Aí coloca aqui quando que foi o nome da reportagem, certo? O tema abordado, muito atual e relevante, conscientiza o leitor da importância da mulher na sociedade e do devido respeito que ela deve receber. É bom constatar que o marketing está evoluindo, sem precisar usar o corpo da mulher para vender mais. Tá vendo a argumentação aqui? Adoramos saber da iniciativa da escola de recriar suas propagandas de um jeito mais respeitoso, que mostra a luta da mulher atualmente. Isso aqui é mais uma sugestão, um elogio, né? E aí, por fim, vem a pessoa que mandou o nome da pessoa. No caso aqui, a Mariana Pasqualini e a Marcela Cedrola. E elas são de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá vendo? Então, é dessa forma que ela vai vir publicada. Não é bem da mesma forma que você manda que ela vai ser publicada. Ela tem algumas modificações, certo? Olha o outro exemplo aqui da revista Época. Olha o título chamativo. Falta água, sobra pasto. Um título, né? Chamativo. Em Falta água, sobra pasto, tem aqui o nome, a época da edição. Época discorre sobre a mais severa crise hídrica do Distrito Federal em anos. Parabéns pela reportagem sobre a falta de água no Brasil. O Cerrado vem sendo muito devastado porque não ganha tanta importância quanto a floresta amazônica em relação à preservação. Tá vendo o que ele argumentou? Ele tem um papel fundamental, uma vez que abastece 8 das 12 regiões hidrográficas do país.
Há também muitas áreas que são queimadas, o que deixa a situação desse bioma ainda mais complicado. Então aqui ele vem justificando. Quem que foi que mandou? Foram duas pessoas também, Vinícius Viana e Gabriel Pimentel, também de Juiz de Fora. Então vocês estão vendo que existe uma modificação da forma como você manda e da forma como ele vai ser publicado. Realmente só as partes mais importantes aparecem. Há a presença do título, né? E há uma redução das informações, mas é importante aparecer quem, né, o nome do leitor que enviou e o local da onde ele enviou. Enfim, estamos chegando então ao final dessa nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a carta do leitor, tá? Aí tem a bibliografia e fiquem mais atentos. Vocês vão ver que na semana que vem, quando vocês pegarem a apostila, lá vai ter exatamente quais questões vocês deverão fazer. Eu deixei bem explicitado, bem explicado direitinho quais questões que vocês terão que fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar tanto pelo WhatsApp quanto pelo aplicativo Google Sala de Aula. Tá? Um abraço e até a próxima!